Até agora temos estado a trabalhar com aquilo que se designa por conteúdo estático. Ora, o que é que isto significa? E eu chamo a particular atenção para todos aqueles que estão a ver este vídeo. Esta componente de desenvolvimento para a web é absolutamente fundamental perceber. Quando nós criamos um fecheiro de HTML e depois vamos ver o seu resultado num browser, basicamente o que nós estamos a fazer é o exercício mais básico da construção de uma página de internet. É, a partir de um fecheiro de HTML, criar uma página de internet. E uma página de internet com apenas uma página só, não é uma página com múltiplos documentos, com várias páginas de HTML. Ainda assim, o que nós já fizemos no decorrer desta playlist foi também criar pequenos projetos com mais do que um documento HTML e que depois vai resultar numa página de internet com várias páginas lá dentro. Okay? No entanto, este conteúdo é designado por conteúdo estático. Porquê? Bom, em primeiro lugar, porque este conteúdo não depende da existência de um servidor. Aliás, em último caso, ele nem sequer depende da existência de internet. Se nós utilizarmos fecheiros locais, colocarmos o Bootstrap localmente dentro do nosso projeto, colocarmos o jQuery localmente no nosso projeto, etc., o que vai acontecer é que nós podemos, de facto, visitar a nossa página mesmo sem termos um acesso à internet, ou mesmo sem termos que colocar os nossos fecheiros num servidor de internet. Bom, este conteúdo estático é também relacionado com o facto de que, se nós quisermos que a nossa página apresente, por exemplo, uma notícia mais recente, nós temos obrigatoriamente que entrar dentro do fecheiro de HTML onde essa notícia foi colocada, mexermos e alterarmos o código, alterarmos as imagens, etc. e voltar a gravar o fecheiro e ele ficar novamente atualizado. Ora, atualmente na internet são raríssimas as circunstâncias em que nós temos conteúdo simplesmente estático. Temos na maior parte dos casos conteúdo dinâmico. Bom, vamos olhar aqui para estas imagens e nós vemos aqui um fecheiro de HTML que resulta aqui, vamos considerar este ícone como se fosse mesmo um layout de uma página de HTML, onde nós temos aqui uma área de navegação, temos depois aqui a área do conteúdo e eventualmente aqui no fundo iríamos ter um rodapé com as informações dos copyrights, direitos de autor, etc. Ora, o que acontece é o seguinte, com a forma como nós temos estado a trabalhar em HTML, não é possível nós, dentro de uma mesma página, apresentarmos conteúdos de diferentes fecheiros. Como, por exemplo, poderia ser o caso aqui. Imaginem esta situação. Nós temos vários fecheiros que iriam resultar numa única página web. Isto é, teríamos um fecheiro de HTML para só tratar a apresentação do sistema de navegação, teríamos um outro fecheiro de HTML para apresentar o conteúdo da nossa página e um outro fecheiro de HTML para apresentar o rodapé. E porquê é que isto seria interessante? Porque se eventualmente nós quiséssemos construir várias páginas, imaginem 3 páginas, mas mantendo sempre o mesmo sistema de navegação e o mesmo rodapé, se nós fôssemos construir tudo isso com páginas separadas, o que iria acontecer é que iríamos ter que colocar o sistema de navegação e o rodapé copiado e colado em cada uma das páginas com um conteúdo total. Isto é, se eu quisesse acrescentar mais uma página, mais um botão, nós teríamos que ter novamente outra vez o código de navegação e o rodapé inserido nessa mesma página. E, portanto, se ao fim de algum tempo nós tivéssemos 10 páginas de internet no nosso projeto, mas quiséssemos fazer uma alteração ao nosso sistema de navegação, iríamos ter que fazer essa alteração nos 10 ficheiros de HTML. Bom, é aqui que entra este conceito de conteúdo dinâmico. Nós podemos utilizar tecnologias para desenvolvimento na web que nos permitem construir a nossa página de internet como uma espécie de módulos. Além disso, nós podemos, através destas tecnologias, aceder a informação atualizada que pode estar, por exemplo, numa base de dados ou num outro local qualquer, naquilo que se chama, por exemplo, uma API, isto é, um local onde nós podemos ir buscar informações e puxá-lo para o interior da nossa página. O que é que isto significa na prática? Que nós podemos ter montado um sistema que tem fundamentalmente a estrutura do HTML, mas cujos seus conteúdos são apresentados de forma dinâmica, isto é, não são estáticos. Eles vão evoluindo, vão sendo atualizados à medida que a nossa página vai sendo visitada. Bom, para que essa circunstância possa ser possível,
nós temos que voltar atrás e relembrar que, tradicionalmente, quando nós estamos no nosso computador e fazemos um pedido através do nosso browser para ir a um servidor de internet, esse servidor, que vai conter um conjunto imenso de tecnologias, vai nos devolver os dados, vamos lhe chamar assim, ou a informação, em HTML, CSS e JavaScript, porque são estas as únicas linguagens, vamos lhe chamar linguagens de programação, que o nosso browser consegue interpretar. Ora, para o conteúdo dinâmico poder funcionar, ele não vai funcionar apenas com estas três linguagens. Ele funciona com um conjunto muito mais vasto de tecnologias, como é o caso do PHP ou do MySQL. Bom, o que é que acontece então quando nós visitamos uma página que é feita em PHP e MySQL e etc., por aí fora, porque nós queremos que esse conteúdo seja dinâmico, isto é, que a nossa página vá buscar informações a uma base de dados, etc. Bom, o que vai acontecer é que o nosso pedido é feito ao servidor, o servidor vai usar as tecnologias que lá tiver dentro para gerar as nossas páginas e o resultado na devolução do pedido é um fecheiro de HTML com CSS e com JavaScript eventualmente. Bom, nesta circunstância está aqui criado um pequeno desafio, que é o seguinte: então se eu quiser começar a criar conteúdo dinâmico, será que eu vou ter que ter um servidor web? Será que eu vou ter que comprar um alojamento ou uma hospedagem num servidor web? Isso vai-me custar dinheiro? Bom, na realidade não é necessário. Porquê? Nós temos a possibilidade de, a partir do nosso computador, transformá-lo num servidor de web com as tecnologias que nós quisermos e esse mesmo nosso computador, que está transformado num servidor web, ser o servidor, isto por isso o nome servir, que vai servir os dados para os nossos pedidos. Isto é, quando estivermos no nosso computador, fazemos um pedido que não vai para um computador que está na World Wide Web, mas sim que é uma aplicação que está instalada no nosso computador, que está a transformar o nosso computador num servidor web e quando nós pedimos pelo browser a um determinado endereço o pedido para uma página, é o nosso próprio computador que vai servir essa página para o nosso browser. Ora, como é que isso acontece? Bom, não é preciso grande ciência para conseguir transformar o nosso computador num servidor web. Aliás, é extraordinariamente simples, porque existem várias opções de software que, estando instaladas no nosso computador, muito rapidamente nos permitem estar a desenvolver páginas com conteúdo dinâmico. Eu tenho ali três nomes: o WAMP, ou também conhecido como WAMP Server, o XAMPP ou então o Laragon, que é nos dados atuais em que eu estou a trabalhar, ou nesta altura, o sistema que eu mais gosto. Mas nós poderíamos escolher qualquer um deles. Basicamente, o que é que cada um destes softwares tem? Em primeiro lugar, eles são gratuitos, ok? Nós podemos instalá-los, são muito fáceis de instalar, não necessitam de complexas configurações, não é necessário isso, eles ficam praticamente prontos a serem usados logo que estão instalados. E o que é que normalmente esses softwares têm? Eles já trazem consigo o conjunto de tecnologias necessárias para que nós possamos começar a desenvolver como se estivéssemos com a nossa página alojada num servidor web. Temos o caso do Apache ou o Nginx, que são serviços que funcionam em Linux. Tradicionalmente, os servidores de internet são, na sua esmagadora maioria, servidores com um sistema operativo Linux, que depois correm um conjunto de serviços por cima, como é o caso do Apache ou do Nginx, os mais conhecidos, que servem conteúdos. Depois temos o MySQL, poderíamos ter o Postgres, o MongoDB, etc., que são sistemas de gestão de bases de dados ou de bancos de dados. Iremos ter ocasião também de falar sobre isso ao longo desta playlist. Temos depois, por exemplo, disponível logo o PHP. E o PHP é uma linguagem de programação, no seu verdadeiro sentido da palavra, uma vez que contém todas as estruturas de uma linguagem de programação, tem variáveis, tem programação orientada por objetos, etc. Iremos ver isso mais para a frente, mas temos ali logo uma versão de PHP ou várias versões de PHP prontas a funcionar. Era como se nós tivéssemos acabado de adquirir um servidor na web e o estivéssemos a utilizar para alojar as nossas páginas. E depois temos um conjunto de outras tecnologias que podem vir agregadas, como é o caso do PHPMyAdmin, que é uma plataforma que nos permite ter acesso às bases de dados
do nosso servidor virtual, aqui a funcionar na nossa máquina local. Por vezes vem também o ADSKL, que é uma outra aplicação para acedermos às bases de dados do nosso servidor de MySQL. Temos, por exemplo, o Git, o Node.js, o Yarn, que é um gestor de packages, enfim, temos um conjunto muito vasto de tecnologias que vêm logo todas instaladas em qualquer um destes pacotes. De regresso aqui ao nosso ambiente de trabalho, como é que nós temos que proceder então para transformar o nosso computador num ambiente de desenvolvimento que nos permita utilizar o PHP, o MySQL, etc. Todas estas tecnologias que nos permitem construir páginas dinâmicas. E é a partir daqui que o desenvolvimento para a web começa a ficar mais interessante ainda. Bom, nós precisamos de instalar então um daqueles softwares que nos permitem transformar o nosso computador num servidor web. Bom, o que vamos fazer aqui, neste caso concreto, e eu aconselho, é a instalação do Laragon. Para instalarem o Laragon é muito simples. Vocês escrevem Laragon, pesquisam no Google e no primeiro resultado vocês vão encontrar aqui Laragon Portable, Isolated, Fast and Powerful, Universal, qualquer coisa. Bom, o que é o Laragon então? É um pacote que contém todas as tecnologias necessárias para nós podermos começar a desenvolver para a web. Não interessa estarmos a perder muito tempo aqui sobre o Laragon, o que interessa é irmos aqui à secção do download. E na secção do download vocês vão encontrar aqui 3 edições diferentes. Uma edição chamada completa, Laragon Full, que traz todas as tecnologias e mais alguma. Se calhar traz muitas coisas que nós nem sequer teríamos necessidade de utilizar, mas tem tudo aquilo que é o fundamental, tem aqui os serviços que permitem então transformar o nosso computador num servidor e depois, uma espécie de um servidor local, e depois tem então o MySQL, tem o PHP e vai por aí fora. Temos depois uma versão light que inclui o básico, isto é, inclui estes sistemas todos, mas não inclui nem o Node, nem o NPM, nem o Yarn, nem o Git, nem uma série de outras tecnologias. E depois temos ainda uma versão portable. A versão portable tem apenas o básico dos básicos para podermos utilizar. E reparem que o que as distingue umas das outras, para além do conjunto de funcionalidades, é obviamente também o tamanho da sua instalação. Aquilo que eu vos aconselho, de facto, a fazerem é descarregar a versão completa. Mesmo que vocês não venham a utilizar alguma parte dos recursos que aí estão, uma vez que a instalação é muito pouco corrosiva para o nosso computador, porque vai concentrar todo o software no interior da mesma pasta, é muito fácil instalar e desinstalar o Laragon. Então aquilo que eu vos aconselho é entrar no site, fazerem o download aqui do ficheiro completo. Quando aparecer aqui o link para download, vocês, obviamente, ele vai iniciar em condições normais de forma automática. Já está então aqui a ser feito o download, são os 132 MB. No final é muito simples, bastará executarem o ficheiro descarregado e vão proceder à instalação. Eu vou aqui fechar tudo isto e vocês vão ver como é muito simples. Bom, aqui o ficheiro acabou por desaparecer. Vamos aqui novamente à área das transferências nos downloads. Temos aqui então o Laragon Full. Vamos fazer aqui um duplo clique, vamos executar. Vamos deixar ficar em inglês, ok. Vamos clicar em Next. Vamos deixar ficar esta localização por defeito. Vamos clicar em Next. A seguir deixamos ficar tudo por defeito exatamente como está, vamos clicar em Next e depois fazer o install e aguardar todo o processo de instalação, que pode demorar 2 ou 3 minutos, mas que no final vai ficar concluído e preparado para que vocês possam usar este software. Depois da instalação estar concluída, vai aparecer este quadro final, indicando que foi concluída a instalação com sucesso e tem aqui a opção para executar o Laragon. Eu vou remover aqui, vou clicar em Finish. Vou aqui inclusive até apagar este ficheiro porque já não necessito mais dele. E vamos fechar aqui tudo isto. O que aconteceu no decorrer da instalação foi a criação deste ícone que vocês têm aqui no ambiente de trabalho e que permite arrancar o Laragon. O que é que isto significa na prática? Neste momento, se eu quiser criar conteúdos dinâmicos nas minhas páginas de internet, vamos considerar desta forma, porque existem outras maneiras de o fazer, mas vamos considerar que neste momento eu não estou com as condições necessárias para o fazer. Por exemplo, se eu quiser estudar PHP, eu não estou em condições de abrir aqui o Visual Studio Code, começar a criar ficheiros de PHP
ok? Seja lá o que isso for, e nós vamos ter a ocasião de ver mais para a frente o que é, e testá-los diretamente no meu browser. Então, mas se eu correr aqui o Laragon, ele vai abrir aqui então um quadro de controle, um painel de controle, muito simples, como vocês podem observar, e que tem aqui depois alguns botões que eu irei ter a ocasião de explicar em algum detalhe, porque esta é uma ferramenta de trabalho fundamental daqui para a frente. Há depois um conjunto de configurações, mas como podem observar não são configurações em nada muito complexas. Para além disso, nós raramente vamos ter que mexer nelas, ok? E portanto, neste momento nós estamos em condições de poder avançar com o nosso estudo. O que é que nós temos aqui? Temos aqui um botão que permite iniciar e parar os serviços que transformam o nosso computador num servidor de internet local, ou num servidor web, vamos lhe chamar assim. Temos depois este botão web, que quando nós clicamos aqui, vai apresentar agora esta mensagem, porque os serviços não estão a funcionar, mas vai-nos abrir o nosso browser no local onde nós temos os nossos projetos. Neste caso, os projetos vão estar alojados numa pasta local do nosso computador, já vamos ver qual é. Aqui o database vai iniciar um software chamado ADSKL, que é um software que permite aceder ao nosso servidor de base de dados. Depois temos aqui o terminal, e o terminal é uma ferramenta muito utilizada pelos programadores para podermos, através de uma linha de comandos, criar um conjunto de instruções para os nossos servidores ou o nosso sistema local. E depois temos aqui o root. Quando clicamos aqui em root, nós vamos abrir diretamente a página, ou melhor, peço desculpa, vamos abrir a pasta onde os nossos projetos vão passar a estar alojados. Se bem se recordam, no início desta playlist nós criámos aqui uma pasta chamada Web e fomos criando aqui, eu tenho aqui algumas experiências, vou aqui apagar, temos aqui os nossos projetos criados aqui nesta página web. Ora, neste caso concreto, para não termos que estar a alterar configurações aqui do Laragon, o que nós vamos passar a fazer é colocar dentro da pasta Laragon e na pasta específica chamada www. Então aqui dentro nós vamos ter as nossas páginas com os nossos projetos de páginas de internet. Como podem observar aqui já temos um fecheiro chamado index.php, então vamos ver o que é que acontece quando eu executar. Se eu abrir aqui o fecheiro, reparem, ele nem sequer consegue identificar qual é o software que vai abrir estes fecheiros. O que nós vamos fazer aqui é indicar que os fecheiros de PHP passam a ser abertos com o Visual Studio Code. Então, neste caso, eu vou clicar com o botão direito do mouse, vamos aqui às propriedades, aqui vamos alterar o tipo de arquivo e abrir com, vamos aqui alterar, selecionar Visual Studio Code, ok, vamos fazer aqui aplicar e agora quando eu fizer aqui um duplo clique, o que vai acontecer é que este fecheiro vai abrir aqui no interior do meu Visual Studio Code. Vocês vão ter a oportunidade de verificar que nós vamos ter aqui um conjunto de código que não é propriamente HTML. Temos de facto HTML aqui em algumas partes, temos aqui links para tipos de letra da Google Fonts, temos aqui CSS, etc. Temos tudo concentrado aqui neste fecheiro e temos cá em cima depois uma coisa estranha que é um tal de PHP com aqui uma série de códigos que nós com certeza iremos ter a oportunidade de explorar ao longo desta playlist. Ora, o que acontece é o seguinte, se eu agora quiser ver o que é que esta página inteira produz em termos de resultado final, eu vou aqui ao meu Laragon, vou ter que iniciar os serviços e a partir do momento em que eu clico, passado alguns segundos ou quase de forma instantânea, é iniciado o sistema do Apache e é iniciado aqui o sistema do MySQL. Na primeira execução poderá aparecer aqui este quadro a perguntar se vocês dão permissão para ele ultrapassar o firewall do Windows e nós vamos permitir esse acesso. E a partir daqui nunca mais voltará a pedir essa informação. Vamos clicar aqui duas vezes, estão então os dois sistemas a funcionar, porque estão aqui listados, e o que acontece agora é se eu clicar aqui em Web, ele vai abrir aqui o meu browser e reparem, ele está a apresentar o conteúdo que se encontra dentro daquele fecheiro
que nós abrimos aqui no nosso Visual Studio Code, ok? Então é isto que aqui está. A partir do próximo vídeo nós vamos começar então a ver como é que podemos construir conteúdo dinâmico com as nossas páginas de internet, utilizando o Laragon como um serviço de base para nós podermos fazer as nossas experiências. E quando nós não queremos usar mais o Laragon, a coisa é muito simples de fazer. Bastará chegar aqui e fazer um stop. E depois, muita atenção, não chega apenas clicar ali para fechar, porque ele vai ficar aqui no fundo. Reparem, eu vou clicar aqui e ele diz que vai ficar aqui minimizado. Então eu posso chegar aqui e fazer um duplo clique, ou um clique só, e vou clicar com o botão direito do mouse em qualquer sítio, aparece-me este menu cheio de opções, e vou fazer aqui um exit. E neste momento eu já não tenho a possibilidade de aceder a esta página. Porquê? Porque o meu computador deixou de ser um servidor de internet em modo local.